Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, os seus discípulos se aproximaram, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O texto recitado, irmãos, está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Eu peço que você abra para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Nós temos estudado, temos meditado aos domingos à noite em nossa igreja no Evangelho de Mateus. Capítulo 1, 2, 3, 4, hoje estamos no capítulo 5, e pela graça de Deus vamos assim até o capítulo 28. O capítulo 5 tem início ao famoso Sermão do Monte, onde iniciado pelas bem-aventuranças, que é o texto de hoje. Lucas é o outro evangelista que fala do Sermão do Monte, mas de uma ordem diferente. Lucas tem essas mensagens do Sermão do Monte de forma mais esparsa. Então entende-se que Mateus ele condensou isso, como se estivesse dizendo assim, ó, essas palavras eram que Jesus costumava ensinar, e passou a dizer as bem-aventuranças. Quando ele sobe ao monte e vem os seus discípulos, ele se assenta. E Mateus dá ênfase a esta expressão, porque essa era a forma do rabino ensinar, do professor ensinar, do mestre ensinar. Ele podia ensinar caminhando com os seus discípulos, mas quando ele ia ensinar de forma oficial, ele se assentava. É dessa forma que hoje a gente tem, inclusive, a cadeira do professor, ou o próprio Papa, que as pessoas falam ex-cátedra, ou seja, direto da cadeira. De forma oficial, ele falava, o rabino se assentava. E ele começou as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança no grego é makarios, que quer dizer quão feliz é, mais do que feliz. E não há como a gente pensar nesse texto, eu pelo menos não consigo, sem lembrar do Salmo 1, onde aparece a mesma palavra. Quando o hebraico é traduzido para o grego, a Septuaginta, a palavra é a mesma. E lá nós vemos assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, é essa felicidade que Deus quer para nós. O cristianismo, a fé, o ser crente, não é uma condição de infelicidade, ao contrário,
é de felicidade. Mas não é daquela felicidade passageira, daquela felicidade transitória, efêmera, não. É uma felicidade real, é uma felicidade verdadeira. Nós vemos nos lábios de Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez alegrai-vos. É uma alegria permanente. Alguns que fazem uma comparação: Jesus subiu ao monte, e no Velho Testamento a gente vê Moisés também subindo ao monte, e Moisés do monte, depois de 40 dias de jejum, ele recebe as tábuas da lei, o decálogo, os mandamentos, e aqui Jesus também sobe ao monte e dá uma nova lei. São 7 bem-aventuranças, se considerar a perseguição 9, e alguns forçam, não são 10 para ficar um decálogo, não tem 10, mas com certeza nós temos aqui uma nova lei, uma nova forma de viver, uma forma mais eficaz, mais dedicada de andar com Deus. E ele começa a primeira bem-aventurança de uma maneira inusitada, incômoda também. Ele diz: feliz, bem-aventurado, alegre, mais do que feliz são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você já deve ter lido uma versão, ouvido, que diz os pobres de espírito. E se você for para o grego, que é a forma que nós temos hoje, é a forma grega, o grego koiné. Eu digo a forma que nós temos hoje, porque o discurso foi proferido, possivelmente aramaico. Mas na forma koiné, o grego, a gente tem pobre. Só que para deixar a gente mais intrigado ainda, tem 2 palavras para pobre no grego. A primeira palavra é perém, que significa o pobre, mas o pobre que tem comida, o pobre que tem roupa, o pobre que tem casa, o pobre que tem trabalho. É aquele pobre que tem para o dia a dia, não sobra, entendeu? Não sei se você está se identificando, é esse pobre. Então tem o pobre perene, esse é o perene. E tem o pidócos, que é o outro tipo de pobre, que é o pobre que não tem nada, miserável, desprovido do alimento, que necessita pedir. E olha o que aparece no texto. Não é o pobre que não sobra, é o pobre que não tem nada. É o miserável, destituído de tudo. E aí você se questiona: mas como Jesus pode começar o seu ensinamento assim? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É bom a gente começar dizendo o que ele não queria dizer. Ele não queria exaltar a pobreza, a miséria, mesmo porque o que Deus quer para nós é o bem. O judeu jamais imaginaria a pobreza como uma bênção. O dinheiro não é o mal. Aprendemos na palavra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O conforto não é ruim. As bênçãos, as dádivas que vêm dos recursos do trabalho não são ruins. É bom, nós vimos hoje aqui Eclesiastes e dizer isso: bom que é um trabalho, goze do seu trabalho e tenha ali a sua parte da vida, isso é bom. Mas o que ele quer dizer então, esse pobre de espírito, esse miserável do espírito? Porque dele é o reino dos céus. E ele começa com essa expressão, porque não poderia começar com outra. Todas as outras bem-aventuranças vão depender disso. É aquele que se reconhece diante de Deus como esse pobre, mendigo, miserável, que chega diante de Deus e diz: eu não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para lhe dar, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu sou aquele que está com as mãos estendidas, eu sou aquele que está olhando para cima, eu sou aquele que carece, eu sou aquele que necessita, eu sou aquele que precisa. E a Bíblia diz que é esse que Deus atende, é esse que Deus dá. É o reconhecimento de que não tem nada de valor em si mesmo.
E aí você pode ser um pobre, humanamente falando, e ser um egoísta, um soberbo, um vaidoso. Pode ser um rico assim também, mas você pode ser pobre e ser pobre, humilde de espírito. Você pode ser rico financeiramente falando e pode ser pobre, humilde de espírito. Aquele que diz, eu não tenho nada para oferecer. Uma ilustração bíblica que oferece bem o recurso para isso é quando chega diante, Jesus ele coloca, ele propõe, diz assim, olha, havia um fariseu que orava de si para si mesmo, dizendo, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou esmolas, eu faço isso, eu faço aquilo, e o publicano, ele batia no peito, e não tinha coragem nem de erguer a cabeça e dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus, irmãos, resiste ao soberbo, mas dá maior graça aos humildes. Então, pelo reino de Deus, para ser um cidadão desse reino, não vai ser com vaidade, não vai ser com orgulho, não vai ser com soberba, vai ser com reconhecimento de que você carece do Senhor. Mas nós temos um hino, no nosso hino que diz, eu careço de Jesus, e repete, careço de Jesus, eu careço de Jesus, eu careço de Jesus. Esta é a humildade, ou a pobreza que Jesus se refere aqui. Então sim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele parte para a segunda bem-aventurança, para a segunda felicidade. Bem-aventurados que choram. E aí parece mais uma vez um antítese, né? Alegria e choro. Como bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o choro aqui, irmãos, não é aquele choro pranto, não é aquele choro contido, é o pranto, é a maior angústia. A forma original nos dá a entender que é o choro pelo luto. É a mesma expressão que aparece no Antigo Testamento para o choro de Jacó, quando Jacó soube, na verdade era uma mentira, mas os filhos dele vêm contar que José havia sido devorado por feras, trazendo ali a roupa dele suja de sangue, e diz o texto que José chorou pelo seu filho. Esse choro do luto. Você que já experimentou o luto deve entender o que é isso. Às vezes a gente chora comedidamente na frente dos outros, mas no nosso canto, na nossa casa, no nosso lugar de oração, a gente chora, a gente soluça, às vezes a gente grita, mas não é porque quer gritar, é porque parece que estamos sendo sufocados. Esse choro que Jesus está falando, porque serão consolados. Aqueles que choram pelos outros, pela mazela dos outros, mas sobretudo aqueles que choram pelos seus próprios pecados. Afinal de contas, Jesus já tinha dito isso. Quando as mulheres de Jerusalém estavam chorando na iminência da sua crucificação, o que Jesus disse? Chorai antes por vós e por vossos filhos. É um choro por si mesmo, pela sua situação. É um choro que diz, olha, eu preciso do Senhor. E como é bom, irmãos, chorar na presença de Deus. E o melhor ainda é ser consolado, ser afagado, ser acariciado por Deus, dizendo, olha, eu te consolo, eu te sustento, eu te ajudo. O salmista traduz isso de uma maneira diferente, como a criança se aquieta nos braços da sua mãe, como esta criança é a minha alma para contigo. Mas só sabe ser consolado de fato, irmãos, quem um dia chorou pelos seus pecados, quem um dia reconheceu a sua miséria, e aí pode ser resgatado das trevas para a luz e ser consolado pelo Senhor. A terceira bem-aventurança é bem-aventurado os mansos de coração, porque herdarão a terra. Mais uma vez, uma coisa bem paradoxal. Quem herda a terra, quem ganha a terra, especificamente num contexto de mais antiguidade, primeiro século,
Quem ganha a terra é quem tem mais poder, é o mais valente, é o mais bravo, é quem tem o maior exército, quem tem poder que domina a terra. Ele está dizendo, não, aqui os mansos herdarão a terra. Você já viu manso? Alguém chamar alguém de manso como uma qualidade? Você chega a estar com um amigo, aí você vai apresentar para ele, ó, você é meu amigo, foi está bem manso. Você já falou assim, você me falou, obrigado, porque você me chamou de manso. Você fala assim, o bravo, né? Inteligente, forte, o mais bravo que tem aqui, o melhor que a gente tem aqui é esse aí. Não, esse é fulano que é manso. Não é uma qualidade que a gente adquire. Na verdade, o cristianismo é que vem colocar a mansidão como uma qualidade. O homem que toma o seu espírito, diz os seus provérbios, ele é melhor que aquele que toma uma cidade. O homem que toma o seu espírito. Mas, mais uma vez, a gente precisa recorrer ao sentido original da palavra. Manso aqui é a palavra que é usada para amansar um animal. Aí você olha, pastor, eu pensei que isso ia melhorar a situação, você está piorando. Mas manso é a palavra usada para amansar um animal. Como? Você tem um potro, um cavalo selvagem. Ele é forte? Forte. Mas ele é tão forte quanto inútil. Por quê? Porque a força dele é uma força sem controle. Agora, quando ele é amansado, eu estou falando do ponto de vista do ser humano, tá? Não estou falando do ponto de vista do cavalo, não. Isso aí, depois você deixa o cavalo expor o ponto de vista dele. Mas do ponto de vista do ser humano, ele só vai ser útil quando ele for amansado, domesticado. Aí ele vai ser útil. Então, o significado de manso não é fraqueza, muito menos covardia, muito menos se omitir, muito menos aceitar todas as coisas. Mas mansidão, eu gosto dessa definição, espero que você goste também, mansidão é poder sob controle. Mansidão é poder sob controle. Não é que você não pode, é que você se domina, é que você tem domínio próprio, é que você se controla. Há um lugar para a ira, mas uma ira que seja controlada, como a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Gosto ainda de usar uma ilustração que você já deve ter visto na rua. Tem aquele cachorrinho pequenininho, vou falar o nome porque eu não sou bom de falar de nome, pequenininho, mas é bravo que dói, né? Aí ele vê um cachorro dos 10 dele, aí ele começa a latir com o cachorro, e o cachorro grandão está ali, não está nem indo para ele. O cachorro grandão podia devorá-lo, não precisa. Nessa vez, ele some dali, acaba a verantia toda. Então, mansidão é poder sob controle. Os mansos herdarão a terra. Por quê? Isso não é pela força de quem corre, não é pela força do cavalo na batalha, mas é pelo Senhor. É a herança do Senhor, é a dádiva do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127. Então, depois da mansidão, ele vai falar daquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E talvez você levante a mão, agora chegou a minha vez. Eu tenho fome de justiça. Eu me sinto injustiçado. E a Bíblia diz, você vai ser farto. A justiça aqui é a justificação. Nós não somos justos diante de Deus, mas nós somos justificados mediante a fé. E eu vou dar ênfase aqui, não a justiça em si, mas a fome disso. Fome. Tem um texto do Antigo Testamento, Miqueias 6:8, que chama muito a atenção, que assim, ele te declarou ao homem o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e antes
humildemente com o teu Deus. É isso que Deus pede de você. Você pratique a justiça, andes a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Todos nós sabemos que, às vezes, existe uma grande diferença, uma distância muito grande entre a prática e a teoria, entre o saber e o fazer. Ele vai falando, como é que você tem que saber a justiça? Porque você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que é bom, o que é ruim. Ele fala que você tem que praticar a justiça e amar a misericórdia, que a gente vai ver no outra bem muito mais. Mas aqui ele usa que você tem que ter fome de justiça, fome, sede de justiça. Para a gente hoje, irmãos, a gente não consegue entender muito bem isso, porque é difícil ver que tenha fome. Nós vivemos uma realidade diferente da realidade do primeiro século. Mesmo as pessoas pobres hoje têm, às vezes, o alimento. Tem um alimento, tem sempre quem dá alguma coisa. Mas na antiguidade havia fome. A beira da missão, às vezes o trabalhador não podia ter o que comer. A carne era raro. Então havia fome. E as pessoas sabiam disso, entendiam o que era fome. Ele diz assim, olha, você tem que ter essa fome, só que é de justiça. A doente tem que ter fome de Deus. Como anseias a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma e dá recompensa, porque serão fartos. O que é estar farto, irmãos? Não é só moderação, não é só um pouquinho de justiça, não é só o suficiente. Você está realmente cheio, você está bom, estou satisfeito, estou bem agora. E a Bíblia diz, Jesus diz, você vai ser farto. Em todas as bem-aventuranças, não é uma condição futura, é um pós-evento, não, é agora. Você é bem-aventurado, é bem-aventurado, é bem-aventurado. Essas coisas são realidades da nossa vida, quando estamos em Cristo. Depois da fome de justiça, ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu já dei a deixa, citando já o texto do profeta Miqueias, que ame a misericórdia. Então a misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. É mais do que amar, é amar, é um amor empático, de se colocar no lugar do outro. Diz aquele que ama a misericórdia, que amar a misericórdia. É você fazer apenas por uma obrigação, ou apenas para aparecer. Teve um tempo aí que o pessoal distribuía, disparado com isso, a cesta básica, fazia a selfie, fazendo para se autopromover. Não, amar a misericórdia é você fazer as coisas de misericórdia do outro, por amor, porque você sente-se impulsionado por isso. Bem-aventurado aquele que ama a misericórdia, porque alcançarão também a misericórdia. Com a medida com que você julgar, disse Jesus, você vai ser julgado. Como você quer que os homens vos façam, façais também a eles. E um episódio que ilustra bem isso, narrado por Jesus, é a parábola do credor incompassivo. Você lembra? De um homem, não lembro dos valores agora, mas que ele devia X. Pô, deve um X só. E aí, naquele tempo, você pagava a dívida com a escravidão. Quando não tinha recurso, tornava-se escravo. Seus filhos depois de você. Escravidão. Ele não tinha como pagar. E ele suplica, perdão, ao contrário, o homem tinha 10x, Ele tinha muito, devia muito. Aí ele suplica ao Senhor misericórdia. Ser paciente, vou pagar. E aí o Senhor o perdoa. Aí ele sai dali, aí ele encontra outro, menor, mais frágil do que ele, que lhe deve um X. E ele agarra pelo pescoço e diz, paga o que me deve. E o devedor faz a mesma coisa que ele. Suplica por misericórdia. Eles não me pagam agora.
e manda prender o homem. E aí outros servos que ouvem vão contar o homem que tinha perdoado mais. Diz, olha, o fulano que saiu daqui, o senhor perdoou, ele encontrou o outro ali, que devia um pouquinho assim para ele, e ele mandou prender. Ele não quis nem conversa. E o Senhor o chama de novo e diz, olha, você não deveria ter agido com misericórdia, não eu? E entrega ali aos verdugos, àqueles que vão açoitar, que vão maltratar, porque ele não agiu com misericórdia. Nós somos chamados a agir com misericórdia. E nós recebemos muita misericórdia de Deus, irmãos. A nossa vida com Deus era impagável, e Ele nos perdoou pelo sangue de Jesus. E Ele nos pergunta a mesma coisa. Não deveria você também ter misericórdia do outro? Ou ter paciência com o outro? Haja vista que Deus é tão longânimo com você, o bem-aventurado e misericordioso, porque alcançarão misericórdia. A outra bem-aventurança é bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Buscar paz, irmãos. Aqui não é a paz a todo custo. Não é a paz a todo custo. A Bíblia nos diz, na medida do possível, tende paz com todos os homens. Há uma medida em que a tolerância ela deixa de ser uma virtude e passa a ser um defeito, uma covardia, um deixar para lá. Então essa paz aqui é uma paz que a gente busca dentro do possível. Nós somos os pacificadores, os apaciguadores. E para fazer isso, tem que ter paz no coração, tem que ter paz dentro de si. E Jesus disse, olha, deixe-nos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz passageira, efêmera, é uma paz circunstancial. A paz que Jesus dá é uma paz que não está sujeita às intempéries da vida, às circunstâncias, aos problemas, às crises. Nada afeta, é uma paz inabalável, porque é uma paz que vem não de dentro, mas vem de cima, vem do Senhor, dos entes. E aí nós buscamos a paz. Nós somos os pacificadores. Outro detalhe interessante na língua hebraica, que o hebraico ele não tinha adjetivos, ou muitos adjetivos, como não tinha também superlativos. Por isso que na Bíblia você encontra assim, a respeito de Deus. Deus é santo, santo, santo. Qual a forma da gente falar hoje disso? Deus é santíssimo. Não tinha adjetivos. Então, ele fala para onde Barnabé. Barnabé é o filho da consolação. Por quê? Porque é para chamar ele de consolador. Ele era um homem que consolava. Foi um homem que foi lá e abraçou Paulo, apresentou os apóstolos. Mas na ausência dessa palavra, filho da consolação. E tem os adjetivos negativos também, né? Eu falo assim, um homem que é beberrão, como não tem o bêbado, eu falo assim, o filho de Belial. E aqui ele fala, filho da paz, é porque você é um pacificador, filho de Deus. Você é um pacificador, você tem a mesma intenção, os mesmos atributos, a mesma vontade de Deus, de promover a paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, seja um pacificador na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, no seu bairro, seja aquele que promove a paz. E aí ele conclui dizendo, bem-aventurados sois vós. Mais uma vez a gente fica sem entender. Não é bom ser perseguido. Não é bom. Bem-aventurados sois vós. Quando os perseguirem, e vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, vou dar ênfase na expressão, mentindo, porque se você é perseguido porque você merece, não tem galardão nenhum nisso. Se você é perseguido porque você realmente está fazendo a coisa errada, não tem galardão nenhum nisso. Quando estão falando mal de você e você merece mesmo, não tem galardão nenhum. É quando mentindo disserem todo mal contra vós. Aí é uma exultação. Não uma exultação, uma alegria, porque eu estou sendo perseguido. Nós não somos masoquistas. Nós não
gostamos de sofrer. Mas por que se alegra, irmãos? Aqui não é o segredo da alegria, é o segredo da felicidade. Exultai, regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Estar aqui com o coração no céu, ou ser um cidadão do céu, transforma a gente em homens e mulheres melhores aqui neste mundo, porque nós estamos ancorados. A Bíblia diz que a fé é a âncora da alma. Normalmente a gente olha, a âncora é a âncora afunda, né? Isso vai estar agarrado lá embaixo. E aí pode estar a tempestade que for aqui em cima, se a âncora estiver bem firmada, o navio não vai ficar à deriva. Mas a nossa âncora, ela sobe, né? A gente joga, ela sobe, ela agarra lá no céu. E aí então não importa o que acontece aqui na terra, eu estou agarrado no céu. Nisso exultais. E aí ele compara a gente aos profetas. Eu vou comparar vocês com os profetas, vou dar uma moral para vocês. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Seja feliz. Seja um bem-aventurado. Essa é a vontade de Deus para você. Às vezes o conceito de felicidade que nós temos não é o mesmo que o mundo tem. Eu estou lembrando aqui, acho que eu esqueci uma, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Então, que Deus limpo, lavado, usado para a roupa suja que agora está limpa. Ou então para o grão que foi separado ali da palha, ou para algo que está novo, que nasceu de novo. Então, um coração novo, como a gente ora e canta, Senhor, dá um coração igual ao teu, porque verão a Deus. E a gente só vê o que é capaz de ver. Verdade, né? Só vê o que é capaz de ver. Por exemplo, você já foi visitar uma exposição de arte? É bom, né? Aí você olha lá para o quadro, os traços assim, fabulosos, aí você para, aí põe um queixo assim para fazer poses de conteúdo. Aí se contempla o rio quando chega ao outro lado. Você se contém. Não sei você, eu não vejo a sublimidade toda, mas a pessoa que entende, que é capaz de ver, ela vê uma sublimidade ali. Você passa por um campo e você olha para um lado e vê que não, tem mato do lado direito, tem mato do lado esquerdo, e vai passar um botânico, não, tem algumas espécies raras, ele é capaz de ver, eu não sou. A gente olha para o céu e vê estrelas. Mas o astrônomo olha para o céu e ele sabe o nome delas, né? Sabe o tempo delas, enfim. Nós vemos que nós somos capazes de ver. E só Jesus, irmãos, nos habilita a vermos Deus, a vermos o Senhor. Nós somos bem-aventurados. Mesmo quando choramos, mesmo quando somos perseguidos, mesmo quando sentimos ausência, falta de alguma coisa. Por quê? Porque o nosso coração está nos céus. De lá vem a nossa referência. Amém? Deus te abençoe ricamente.